Fala rapaziada, dia 24 de janeiro, sabadão, recheado de jogos bons. Mas antes de mais nada, se inscreve no canal, deixa a sua curtida, principalmente curte para o YouTube poder entregar cada vez mais esse tipo de conteúdo para vocês, beleza? Vamos para cima, sábado recheado de jogos bons. Selecionei 9 jogos para poder comentar com vocês. Para mim esses são os melhores jogos, como vocês podem ver aqui do lado, ó. Campeonato italiano, campeonato alemão, campeonato inglês, campeonato turco. Então, espanhol, o jogo do Villarreal e Real Madrid, então tá bastante recheado de jogos bons para a gente poder trabalhar, ok? Então vamos dar início aqui com esse jogo do campeonato italiano, Como versus o Torino. Vamos ver a classificação aqui, ó. O Como é o sexto colocado com 31 pontos, ou com 31 gols e 16 gols sofridos e 37 pontos. Vai enfrentar o Torino, que é o 14º, fez 21 gols, sofreu 34 e tem 23 pontos. Vamos ver como o mercado está se comportando para esse jogo. Deixa eu só selecionar aqui. Olha lá. Como versus o Torino. Cara, o Como vem fazendo uma campanha muito excelente, um time muito bom mesmo. Comandado pelo Fábregas, um time que tem a posse de bola, que pressiona bastante, principalmente jogando dentro de casa. Vai enfrentar um Torino aí que está em 14º colocado. Para mim, o Como é favorito para esse jogo, para vencer esse jogo. Como a gente pode ver aqui, ó, nas odds. Vou até aproximar um pouco para vocês enxergarem melhor. Não sei se você agora sim, ó, tá melhor para vocês enxergarem. O Como pagando 1,69 para vencer o jogo, uma odds muito boa. E o Torino pagando 6,4 para vencer o jogo. E o Lei Torino tá pagando 6,8. Para esse jogo aqui, galera, como antes de começar, quero falar para vocês que a gente faz trade, né? Eu não faço nenhuma entrada de pré-jogo, você não vai ver eu fazendo aqui pré-jogo. Todas as minhas entradas são no ao vivo, ou seja, a gente faz uma leitura de pré-jogo, como eu estou fazendo aqui agora, eu faço em todos os jogos uma leitura de pré-jogo. Se essa minha leitura de pré-jogo se encaixar no ao vivo, se o que eu estou imaginando acontecer no ao vivo, aí eu faço a minha entrada ou não e tá tudo certo, ok? E no trade a gente sempre espera ali 5, 10, 15 minutinhos de jogo para ver como a equipe vai estar se comportando para a gente fazer a nossa entrada. Nesse caso aqui eu quero entrar a favor da vitória do Como. Lembrando, galera, a gente que faz trader, nunca, em hipótese alguma, a gente fica até o final do jogo. Jamais. A gente faz a nossa entrada no ao vivo e fecha a posição no ao vivo ainda com o jogo rolando. Vou dar um exemplo. Nesse jogo aqui do Como, se a gente entrar, que é o que eu quero fazer, a favor da vitória do Como, a gente vai entrar buscando o gol do Como. Por exemplo, o jogo está lá 0 a 0, o Como está muito melhor na partida, pressionando, finalizando bastante, eu vou entrar a favor da vitória do Como. O Como abre o placar, faz 1 a 0, eu já vou ter o meu lucro, não total, mas eu vou ter ali uns 40% de lucro em cima dessa odds aqui. E aí eu fecho posição, garanto o meu lucro. É isso que é trader. Nunca a gente vai ficar até o final da posição. E se a gente tomar um gol, o Torino faz 1 a 0, a gente fecha a posição no red e não tem problema nenhum. E aí a gente vai perder cerca de 40, 50% também da nossa stake. Entendeu? Todas as nossas entradas no trade, ela é no ao vivo, a gente faz a entrada no ao vivo e fecha a posição no ao vivo. Vocês precisam entender isso, ok? E para esse jogo eu vejo como um bem favorito, é a equipe melhor, joga melhor, muito mais coletivo. Tem o Nico Paz, que é o 10, que joga muito mesmo. Por sinal, até o Real Madrid vacilou em liberar eles, mas acredito que o Real Madrid vai recuperar Nico Paz, porque ele já foi do Real Madrid. O Real Madrid não aproveitou ele e ele está fazendo uma temporada excelente lá no Como. Então, acredito que se o Como estiver pressionando, finalizando bastante, com posse de bola, a gente vai entrar nessa odds 1,69 a favor da vitória do Como. E para quem faz pré-jogo, que é algo mais seguro, recomendo o Como com empate, ok? Vamos continuar falando de campeonato italiano para fazer campeonato por campeonato, para ficar tudo certinho para vocês. Vamos falar agora de Lecce e Lazio, ok? O Lazio é favorito para esse jogo. A Lazio está em nono colocado com 21 gols feitos, 19 gols sofridos e 28 pontos. Vai enfrentar o Lecce, que está brigando lá na zona de rebaixamento, como vocês podem ver aqui, ó. Fez 13 gols apenas em 21 jogos e sofreu 29 gols. E tem apenas 17 pontos. Vamos ver como o mercado está se comportando para essa partida. Olha lá, Lecce contra o Lazio.
Como vocês podem ver, a Lazio é favorita para esse jogo, pagando uma odds 2,24 e o Let pagando uma odds 4,2 para vencer o jogo. E o Leilet está pagando 4,3, uma odds excelente para a gente poder trabalhar. Nesse jogo aqui, a odds está boa para entrar a favor da Lazio? Tá. Porém, eu não vou entrar a favor da vitória da Lazio porque a Lazio joga fora de casa, entendeu? E a Lazio às vezes costuma oscilar bastante, entendeu? Apesar de ser favorita para esse jogo. Então, nesse jogo, obviamente, a gente vai esperar ali 10, 15 minutinhos no ao vivo para ver como a Lazio vai se comportar. Se a Lazio estiver bem, pressionando bastante, finalizando, a gente vai entrar contra a vitória do Lecce nessa odds 4.3. Ah, mas por que você não entra no back? Porque no back a gente está contra o tempo. A gente precisa que aconteça algo para a gente lucrar. O que é esse acontecer algo? É que o Lazio faça o gol. A Lazio faça o gol para a gente ter o nosso lucro, entendeu? E no Leilet, o jogo empatando, a gente já está ganhando, porque o Leilet é como se fosse Lazio com empate, entendeu? E aí a gente está a favor do tempo, o tempo vai passando e o nosso lucro ele vai aumentando de acordo com a Lazio, se a Lazio estiver bem no jogo, né? E no back não, no back a gente entra, a gente está contra o tempo, a gente precisa que a Lazio vença, precisa que a Lazio faça o gol. No final, tanto o Beck quanto o Lei, o objetivo é o mesmo, que é buscar o gol do favorito. A diferença do Beck e do Lei é que no Beck você está contra o tempo, entendeu? No Beck você precisa que aquele gol aconteça, porque senão você vai estar perdendo. E no Lei, o jogo empatado, você vai estar no lucro, entendeu? Porque, como eu falei, no Lei é como se fosse... No Leilet, nesse caso, é como se fosse Lazio com empate. Então, para esse jogo, eu vou buscar o Leilet, porque, como falei para você, a Lazio fora de casa ela costuma oscilar um pouco, tanto dentro de casa também. Não é um campeonato bom da Lazio, a Lazio está em nono colocado, mas é um time melhor do que o Lecce. Então, por isso, eu vou querer algo mais seguro, né? Eu vou no Lei e a odds está boa no 4.3. Se a Lazio estiver bem, pressionando bastante, finalizando, eu vou entrar no Lei Lecce nessa odds 4.3, buscando o gol da Lazio, é claro. Para quem faz pré-jogo, eu recomendo aí a Lazio com empate, algo mais seguro. Vamos falar agora de campeonato alemão, galera. Bayern de Munique contra o Augsburg, que é um favoritismo muito grande, não tem nem o que falar. O Bayern é uma campanha extraordinária. 18 jogos, 71 gols. Cara, eu nunca vi isso na minha vida. Nunca vi isso aí na minha vida. Falta um jogo, que é esse jogo agora, para finalizar o primeiro turno, e os caras já têm 71 gols, pô. É absurdo, pô. Não existe isso. Os caras vão passar de 100 gols tranquilo aí nesse campeonato, pô. Acho que os caras vão chegar em 130, 140 gols, pô. Algo que eu nunca vi. E 50 pontos. Loucura, loucura. E o Augsburg, como vocês podem ver, tá brigando ali na zona de rebaixamento. Apenas 3 pontos de diferença pro 16º. Fez 20 gols e sofreu 35 e vai enfrentar o fortíssimo Bayern dentro de casa. Cara, eu acredito que aqui até não vai ter odds para a gente poder trabalhar. Eu até acredito nisso. Vamos ver, ó. Estou dizendo, o Bayern tá pagando 1,12 para vencer, o Augsburg pagando 26 e o Lei Augsburg tá pagando 29. Esse Lei Augsburg eu não entro porque é uma odds muito alta. 29 é uma odds muito alta. E aí eu não vou entrar porque, um exemplo, se a gente entrar e o Augsburg abre o placar, faz 1-0, a gente vai ter um head muito grande, de acordo com a odds, né? Que é a odds 29. Entendeu? O que a gente pode esperar é no ao vivo, ver como esse jogo vai desenrolar, ver como o Bayern vai estar, ver como o Augsburg vai estar e torcer para que algo aconteça a favor da gente, né? Para que a gente possa trabalhar nesse jogo. Mas se não, não tem o que a gente fazer nesse jogo, a gente ficar de fora, tranquilo, não tem problema, a gente vai para o próximo jogo. Mas a gente vai estar acompanhando, porque caso o Augsburg abra o placar, faça 1-0, essa odds 29 ela vai cair muito, vai cair para uns 13, cair para uns 12. E aí fica interessante a gente entrar contra a vitória do Augsburg, buscando o empate do Bayern, né? Porque aí se essa odds, se o Augsburg faz 1-0, essa odds de 29 ela vai para 12, a gente entra na odds 12 buscando o empate do Bayern, o Bayern empata, essa odds de 12 ela vai voltar para 29 ou para mais, ou até para mais. E aí a gente vai ter lucro. Mas caso isso, cara, é um cenário que até eu acho difícil acontecer. Eu acho que o Bayern vai ganhar, vai abrir o placar, vai vencer tranquilamente. Mas se esse cenário acontecer, a gente vai estar de olho para a gente fazer a nossa entrada.
para quem faz pré-jogo, a vitória do Bayern é uma excelente opção. Quem quer algo mais arriscado pode ir na vitória do Bayern no primeiro tempo. Continuamos falando de campeonato alemão. Vamos falar agora de Heidenheim e RB Leipzig. RB Leipzig favorito para esse jogo, é o quinto colocado ali, buscando o G4 para dar vaga direta à Champions League. Tá com 32 pontos, apenas um ponto atrás do Stuttgart, que é o quarto. Fez 33 gols, sofreu 24. E já o Heidenheim é o 16º colocado, indo para os playoffs da zona de rebaixamento. Tá com 13 pontos, apenas um ponto da zona de rebaixamento. Então o Leipzig é favorito para esse jogo. Vamos ver como o mercado está se comportando para essa partida. Olha lá. Heidenheim em casa pagando a odds 5.7 para vencer e o Leipzig pagando a odds 1.64 para vencer. Para esse jogo aqui, galera, obviamente, sempre vou frisar para vocês, sempre vou falar para vocês não esquecerem. A gente que é trader, a gente não faz nenhuma entrada pré-jogo, é somente no ao vivo. Então a gente vai ter que levar para o vivo e ver como as equipes vai estar se comportando. Quando vocês mudarem isso na mente de vocês, a quantidade de head que vai diminuir, que você vai parar de tomar é gigante, pô, gigante, porque pré-jogo, pô, você faz aquilo que você acha que vai acontecer e aí o jogo começa a ter uma expulsão, o time toma um gol e aí você já praticamente perde sua aposta. No ao vivo não, a gente espera ver como as equipes estão se comportando para a gente tomar uma atitude. E nesse jogo aqui eu quero entrar a favor da vitória do Leipzig, o odds 1.64, tá excelente essa odds aqui, excelente, excelente mesmo. E aí, se o Leipzig estiver bem, pressionando, finalizando bastante com posse de bola, a gente vai entrar nessa odds 1.64 buscando o gol do Leipzig, a favor da vitória do Leipzig. Ok? O mercado de gols é um mercado interessante também, mas para quem faz pré-jogo é um mercado interessante aqui. O mercado de gols é um mercado interessante para quem faz pré-jogo nesse jogo e Leipzig com empate também é interessante para quem faz pré-jogo. Para a gente que faz trade, a gente vai buscar essa odds 1.64 entrar a favor da vitória do Leipzig, buscando o gol do Leipzig. Então, vamos esperar no ao vivo, ver como o Leipzig vai se comportar para a gente realizar essa entrada. Agora vamos, galera, de campeonato inglês. Vamos falar agora de campeonato inglês. Manchester City contra Wolverhampton. Wolverhampton, pô, é o saco de pancada aí da Premier League. O City é o segundo colocado, 7 pontos atrás do Arsenal. Tá buscando aí esse título, apesar de, pô, eu acho que o Arsenal vai conquistar esse título esse ano. Mas o City ainda está vivo e não dá para duvidar de Pep Guardiola, né? E o City vai enfrentar o Wolverhampton, que é o último colocado, como vocês podem ver aqui. Em 22 jogos fez apenas 8 pontos, sofreu 41 gols, então pô, uma campanha terrível do Wolverhampton. E vai enfrentar o todo-poderoso Manchester City, que querendo ou não, nas últimas apresentações tem decepcionado, mas é o Manchester City dentro de casa contra o pior time da Premier League. A tendência é que o City vença esse jogo. Olha lá, City pagando odds 1,26 para vencer o jogo, Wolverhampton pagando odds 13,5 para gente que faz trader. Vamos esperar essa odds valorizar um pouco mais. Vamos ver se essa odds chegar a 1,40, 1,40, 1,50. Se chegar, a gente faz essa entrada a favor da vitória do City. Se não chegar, vamos tomar cuidado com esse Lei Wolverhampton nessa odds 14. O City tem tomado alguns gols, tem iniciado perdendo alguns jogos, então requer um pouco de cuidado. É uma odds alta, por isso que requer um pouco mais de cuidado. Só entraria nessa odds 14 se tivesse um amasso muito grande. Que eu acho que o City vai ter uma posse de bola muito grande, papo de 70% a 75%. Vai estar finalizando bastante. Se esse cenário realmente acontecer, eu entro nessa odds 14, mas tem que estar um amasso muito grande mesmo. A preferência aqui nesse jogo é esperar essa odds 1.26 valorizar, chegar a 1,40, 1,50 e a gente entrar a favor da vitória do City, ok? Para quem faz pré-jogo, eu recomendo a vitória do City, essa odds 1.26 está excelente. Ainda, campeonato inglês, Bournemouth contra o Liverpool. Vamos falar desse jogo. Um jogo muito bom, jogo muito difícil. O Liverpool esse ano tem oscilado bastante, é o quarto colocado com 36 pontos. O Bournemouth é o 15º com 27 pontos. Esse jogo aqui, cara, olha lá, o Liverpool fez 33 gols, sofreu 29 e o Bournemouth fez 35 gols e 41
e sofreu 41. Tem até um ataque melhor do que o Liverpool, por causa de 2 gols. Vamos ver como o mercado está se comportando para esse jogo. O Liverpool tem oscilado bastante, cara. Bastante nessa temporada. Não dá para confiar 100% no Liverpool nesse jogo. Não dá para confiar. Apesar da odds estar muito boa, 1.96. O Liverpool tem o melhor time, tem o melhor elenco, isso é fato. Porém, jogar lá na casa do Bournemouth não é fácil. Já complicou contra times grandes essa temporada jogando dentro de casa. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Se for da gente entrar nesse jogo, a gente vai entrar a favor da vitória do Liverpool nessa odds 1.96. Mas para isso o Liverpool vai ter que estar mostrando dentro de campo. Vai ter que estar bem, vai ter que estar pressionando, finalizando com posse de bola, se impondo, mostrando que tem um elenco melhor, que tem um time melhor. Entendeu? Se isso se provar no ao vivo, a gente vai entrar nessa odds 1.96 a favor da vitória do Liverpool. Pra gente que faz treino. E para quem faz pré-jogo, o mercado de gols é excelente aqui para essa partida, porque o Liverpool sempre está tomando gol também. E o mercado de gols é excelente para essa partida para quem faz pré-jogo. E para gente que faz trailer, vamos buscar essa odds 1.96 se o Liverpool estiver bem na partida. Lembre-se, o Liverpool precisa estar bem na partida, se impondo. Se tiver com o Bournemouth tendo contra-ataque, o Bournemouth finalizando, a gente não entra, fica de fora ou busca o mercado de gols também, que pode ser interessante para a gente pro trailer, ok? Vamos falar de campeonato, vou partir para o campeonato espanhol aqui, depois eu falo do campeonato turco e do português, que é o que falta, mas vamos falar logo desse jogo aqui do Real Madrid e Vila Real. Não é um jogo fácil, o Real Madrid está um ponto atrás do Barcelona, não pode vacilar, é um jogo difícil para o Real, mas o Real não pode vacilar, vai enfrentar o terceiro colocado, que é o Vila Real, olha lá. Real Madrid tem 43 gols feitos, 17 gols sofridos, 48 pontos, Vila Real 37 gols feitos e 19 sofridos e 41 pontos. O Real Madrid não pode vacilar, porque não pode se distanciar do Barcelona, porque para pegar é complicado, é ruim, então o Real Madrid tem que vencer. A verdade é essa, o Real Madrid tem que vencer e acredito que vai buscar isso. Os caras estão tentando se reencontrar com o seu futebol aí, com a chegada do Arbeloa, né? Novo treinador, o Vinícius Júnior já fez um jogo muito bom aí no meio de semana pela Champions League. E agora eu acho que tem tudo para o Real Madrid poder. Esse jogo é um jogo excelente para o Real Madrid ganhar e ter que ganhar moral, porque não é fácil jogar lá no estádio do Vila Real. Olha lá, tanto que a odds do Real Madrid tá 2 e a odds do Vila Real tá 3.6. O Real Madrid é favorito porque tem um time melhor, é o Real Madrid, mas é um jogo muito difícil porque é na casa do Vila Real. E para esse jogo a gente vai buscar essa odds 2.08 se o Real Madrid estiver muito bem. Se o Real Madrid estiver bem na partida, a gente vai buscar essa odds 2.08 e entrar a favor da vitória do Real Madrid. Um mercado muito bom para esse jogo também, tanto para o trader quanto para quem faz pré-jogo, é o mercado de gols. É um mercado excelente, o Real Madrid sempre está fazendo gols e sempre está sofrendo gols também. Então é um mercado muito bom, principalmente se alguém abrir 2-0 aí no placar. Se o Vila Real abrir 2-0 no Real Madrid, vai estar muito bom para a gente trabalhar em gols nesse jogo, porque o Real Madrid vai precisar atacar e vai dar o contra-ataque. E vice-versa, se o Real Madrid abrir 2-0, o Vila Real vai ter que se expor e vai dar contra-ataques para o Real Madrid, que o contra-ataque do Real Madrid é muito forte. Então, para a gente que faz trader, vamos ficar de olho nessa vitória do Real Madrid, a favor da vitória do Real Madrid, mas vamos ficar também de olho no mercado de gols. Ok? Para quem faz pré-jogo, o mercado de gols é o melhor mercado para esse jogo. Vamos falar agora de campeonato turco. Karagümrük contra o Galatasaray. Galatasaray favoritão para esse jogo. O líder do campeonato vai enfrentar o último colocado, ó, com 9 pontos. Com 9 pontos aqui, ó, como vocês podem ver. Cara, o Galatasaray é muito favorito. 40 gols feitos, 13 gols sofridos e 43 pontos. Vamos ver como o mercado está se comportando nesse jogo. Deixa eu aproximar aqui para vocês. Ó, o mercado ainda nem se posicionou ainda sobre esse jogo. Olha lá, como vocês podem ver, falta muita odds aqui ainda. Mas dá para ter uma noção, tá pagando 1.25 a vitória do Galatasaray. Para esse jogo aqui, a gente vai buscar a vitória do Galatasaray. Odds 1.25, 1.30. Se essa odd chegar a 1.40, 1.50, a gente vai entrar a favor da vitória do Galatasaray. Para quem faz pré-jogo, eu recomendo entrar na vitória do Galatasaray. É o melhor time do campeonato.
tem a melhor campanha e vai enfrentar o último colocado. Então o Galatasaray tem tudo para vencer esse jogo aí. Agora Campeonato Português, por último, né? Arouca contra o Sporting. Olha lá, Sporting segundo colocado, 45 pontos, 7 pontos atrás do Porto. Campeonato. Faltam muitas rodadas ainda, mas 7 pontos no Campeonato Português é muito, porque é muito difícil esses times grandes tropeçarem no Campeonato Português. Então, esse campeonato aí tá praticamente na mão do Porto, tá? Falar a verdade, tem muitos jogos, mas 7 pontos são 3 rodadas aí para tirar, né? É muito difícil o Porto tropeçar 3 vezes seguidas, é muito difícil. E o Arouca, 13º colocado, com 19 gols feitos, 42 sofridos e 17 pontos. Vamos ver como o mercado está se comportando para esse jogo. Cadê? O mercado ainda nem se posicionou para esse jogo. Vamos ver aqui se a gente encontra esse jogo. Deixa eu botar aqui. Escrevi errado. Vamos ver se... Olha lá, mercado Esporte. Arouca Esporte. Aqui eu tinha digitado Porto, sem querer. Mas olha aí, o mercado, o 1,25 para a vitória do Sport e o Arouca pagando 13,5. O Sport é muito favorito, como vocês viram aqui, ó. O Sport vai enfrentar o 13º colocado, que é o Arouca, e o Sport tem 45 pontos, 50 gols feitos e apenas 9 gols sofridos. É muito favorito para esse jogo. Precisa vencer para não ver o Porto se distanciando e o sonho de ser campeão acabar, né? Então, para esse jogo, a gente vai esperar essa odds de 1,25 do Sport valorizar. Chegando a 1,40, 1,50, a gente realiza essa entrada a favor da vitória do Sport. Mesmo jogando fora de casa, é muito favorito para esse jogo. E para quem faz pré-jogo, a vitória do Sport é a melhor opção aí para esse jogo. Ok? Então é isso, rapaziada, para esse sábado. Para esse sábado é isso. Vamos buscar aí lucrar nesse sabadão. São 9 jogos aí que dá pra gente trabalhar tranquilamente, buscar as melhores oportunidades, não se afobar, não querer inventar moda no mercado, porque o mercado não tem pena da gente. Então vamos tomar cuidado e tomar as decisões corretas para que seja um sábado, um final de semana, na verdade, muito lucrativo pra gente. E Deus nos abençoe e nos proteja. Vamos pra cima. Bora!